A defesa espiritual e psíquica é uma questão fundamental para os que acreditam na existência de um mundo espiritual. São Paulo já nos alertava para a importância do tema. A nossa luta, de fato, não é contra homens de carne e osso, mas contra os principados e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que habitam as regiões celestes. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Em meus livros anteriores, esse assunto aparece em pequenas doses, pois é impossível falar de espiritualidade sem abordá-lo. Mas, como naquelas ocasiões eu precisava escrever sobre outros temas igualmente relevantes para os que estão na caminhada espiritual, não o aprofundei o suficiente. Nos últimos anos, no entanto, várias pessoas que me seguem nas redes sociais e frequentam os terços que dirijo me relataram casos de ataques espirituais ou psíquicos e me pediram ajuda. Ficou claro para mim que a maioria tem dificuldade de se defender. Como tenho bom conhecimento nesse tipo de combate, eu não poderia me omitir. Foi assim que este audiolivro começou a se desenhar. Não posso deixar de ressaltar que o primeiro passo para uma boa defesa é renovar a mente. Por isso, logo no primeiro capítulo discorro sobre as técnicas que você deve pôr em prática para se livrar de limitações ou barreiras mentais que cultivou ao longo da vida. A Igreja Católica sempre procura orientar os fiéis na busca por saúde mental e espiritual. Nesse contexto, a tradição católica oferece um rico acervo de ensinamentos e práticas que podem auxiliar na proteção contra influências negativas, espirituais ou humanas, e no fortalecimento interior, especialmente dos pensamentos e sentimentos. Uma das práticas mais importantes para a defesa espiritual e psíquica é a oração. Através dela, podemos buscar todos os dias a sabedoria e o discernimento, dois dos mais importantes dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria nos capacita a compreender em profundidade as verdades divinas e aplicá-las em nossa vida, principalmente nas decisões que precisamos tomar. O dom do discernimento nos habilita a avaliar com clareza pessoas, situações e fatos para que, identificando a verdade por detrás deles, rejeitemos as influências malignas e os enganos do mundo. A oração é um momento de comunicação com Deus e de abertura para a sua graça. Segundo a Igreja Católica, é um poderoso instrumento de defesa contra as forças do mal. Quando rezamos diariamente, fortalecemos nossa fé e nos conectamos com a fonte divina de amor e proteção. Não preciso, então, frisar que todos devem cultivar uma vida de oração constante. Escrevi notas importantes sobre essa prática em Você Pode Falar com Deus. Neste audiolivro, trago mais algumas informações que vão elevar sua vida de oração a outro patamar. Como nossa mente precisa se ancorar em coisas boas para aumentar o bem-estar, na tradição católica temos a meditação dos mistérios da fé, da vida de Jesus Cristo, presentes na devoção mariana do Rosário, e a leitura diária das passagens bíblicas, com ênfase nos evangelhos e nas cartas atribuídas aos apóstolos, que se encontram no Novo Testamento. Mantendo a constância dessas atividades, é possível cultivar a serenidade e a paz interior, fortalecendo não só o espírito, mas também a defesa psíquica. Como auxílio determinante na guerra espiritual, há ainda à nossa disposição armas de eficácia comprovada por exorcistas e pessoas que trabalham com a oração de libertação e que encaram os espíritos malignos de frente. Refiro-me aos sacramentos e aos sacramentais. Os sacramentos são ritos sagrados instituídos por Jesus Cristo e confiados à Igreja Católica para a santificação dos fiéis e a celebração da vida cristã. São 7: batismo, confirmação ou crisma, eucaristia, penitência ou reconciliação, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Neste audiolivro, narro diversas experiências místicas que tive com eles. Os sacramentais são ritos sagrados ou objetos que têm uma dimensão sagrada, embora não sejam sacramentos no sentido estrito. Entre eles estão, por exemplo, as bênçãos, as procissões, as velas bentas, as medalhas, os escapulários, as águas e os óleos bentos, as imagens e as relíquias dos santos.
Ajudam-nos a recordar a presença de Deus em nossa vida e a expressar nossa devoção e confiança nele. Há muitos anos, tenho por hábito me valer dos sacramentais. O jejum é mais uma das armas disponíveis. Associada à oração pessoal, a meditação dos mistérios da vida de Cristo e a leitura do Novo Testamento é uma das ferramentas mais eficazes. Trata-se da abstinência de alimentos durante um período determinado como forma de purificação e fortalecimento interior. Na tradição católica, ele é frequentemente ligado ao sacrifício pessoal, penitência, e à busca de uma maior intimidade com Deus. Por meio do jejum, também cultivamos a disciplina e o autocontrole, aumentando a força espiritual e a defesa psíquica. Neste audiolivro, você terá instruções sobre o jejum no combate espiritual. Os que acompanham meu trabalho de perto sabem que sou devoto da Virgem Maria, de São José e de São Miguel Arcanjo. Este trio forma a tropa de combate mais temida pelos espíritos malignos. Seu destaque é tão grande que escrevi capítulos sobre as devoções a eles, para incentivar você a tê-los como companhia diária. Como o assunto da defesa é complexo e o mal pode estar disfarçado ou contido em uma base material, algo com que podemos nos deparar no dia a dia, trago informações especiais sobre a contaminação espiritual que ocorre através de pessoas, objetos ou lugares. Por fim, apresento orações para as mais diversas situações de combate. Você deve combiná-las com as práticas sugeridas para ter a maior proteção possível ou eliminar mais rapidamente um ataque psíquico ou espiritual. Boa audição e que Deus o abençoe. Renovar a mente. O ser humano interpreta o mundo e traça seus planos a partir da mente. Os 6 sentidos são processados sem cessar pelo nosso filtro mental. O 6º sentido está ligado à intuição e à conexão com o mundo espiritual. Alguns não sabem que, em termos de espiritualidade e defesa psíquica, a mente humana representa um campo de batalha. Se, ao longo da vida, você não conquistar o domínio dessa área, alguém vai fazer isso em seu lugar, e as consequências serão desastrosas. Aprendi sobre esse assunto há algum tempo com meu anjo da guarda. Ele me apareceu de surpresa no escritório do meu apartamento, brilhando intensamente com sua luz verde. Era novembro de 2021 e eu estava preparando o equipamento que iria usar para entrar ao vivo no meu canal do YouTube. Em poucos minutos eu iniciaria a oração do Santo Terço, com a intenção principal de rezar pelas almas do purgatório. Pedro, o que acontece se um homem que vive em uma região violenta, cheia de bandidos, sem querer deixa o portão de casa aberto e as câmeras de segurança e os alarmes desligados ao sair para o trabalho? Fiquei um tanto surpreso com a pergunta. Pensei que ele havia chegado para me passar alguma instrução específica sobre o terço que eu estava prestes a recitar com o povo que me segue nas redes sociais. Que imprudência! Respondi, desconectando os cabos do microfone e do violão na mesa de som. Esse homem será, no mínimo, assaltado. Talvez algo pior aconteça a ele e sua família. Exatamente, afirmou ele, com a praticidade de sempre, sem dar um sorriso ou expressar satisfação. Imagine que você é esse homem e que sua mente é a casa desprotegida. Seria fácil arrumar tudo depois do assalto? Sua comunicação telepática carregava uma ênfase diferente e não só ecoava pela minha cabeça, mas também fazia meu corpo vibrar. Era óbvio que queria marcar bem seu discurso. Não, colocar tudo em ordem seria extremamente difícil, respondi de imediato. Minha mente estaria tão desprotegida assim? Anos antes, em 2001, enquanto fazia mestrado em Direito Público na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, presenciei um debate jurídico entre um professor e um aluno sobre princípios tributários. Ambos pareciam ter bons argumentos na defesa de seu posicionamento. Em determinado momento, mais alunos aderiram à discussão e o professor ficou visivelmente satisfeito com o efeito de suas ideias. Ele disse a todos que, sempre que fôssemos ler algo, um livro, uma petição em um processo ou mesmo uma notícia de jornal, deveríamos identificar a verdadeira motivação do autor do texto, ideológica, religiosa, social ou mesmo pessoal.
Havia guardado essa importante lição para mim e passei a aplicá-la desde então. Por isso, fiquei atento ao alerta que meu anjo da guarda tinha acabado de fazer. Eu precisava ir além dos textos que lia e filmes a que assistia. Tinha que prestar atenção nas motivações daqueles que conversavam comigo sobre os mais diversos assuntos. Depois de refletir, concluí que, no fundo, ele tinha razão. Eu havia me descuidado de minhas defesas psíquicas, por distração ou por não me sentir ameaçado durante algumas conversas ou enquanto escutava alguns discursos mais corriqueiros. Às vezes é difícil identificar mensagens subliminares presentes em anúncios de televisão e rádio, por exemplo. Elas trazem comandos escondidos em palavras que soam inocentes. Parecem despretensiosas, mas, na verdade, são perigosas.